Olá, eu sou o Renato Coelho e nesse vídeo aqui eu vou falar sobre como você cria módulos dentro do Python. Se você olhar aqui no vídeo anterior aqui, eu mostrei onde você cria funções dentro do Python e também cria as funções lambda, que são aquelas funções de única linha. Só que no caso aqui, quando você implementa essas funcionalidades, muitas vezes você gostaria de utilizar essas funções em praticamente, sei lá, você pode reutilizar essas funções dentro de todos os projetos dentro do seu ambiente. E a melhor maneira de você fazer isso é criar os módulos dentro do Python. Os módulos nada mais são do que arquivos da codificação Python, onde você cria determinadas aplicações, determinadas funções, e a partir deles você consegue consumir essa informação em vários outros códigos dentro dos seus projetos. Então, eu vou mostrar na prática aqui de uma maneira bem objetiva como é que isso é feito. Se você olhar no vídeo anterior, tiver dúvida como criar funções, dá uma olhada nesse vídeo anterior aqui, que lá eu mostro como você cria a função e também como cria as funções de uma única linha. Nesse caso aqui, nesse nosso exemplo aqui, para poder criar os módulos, eu já tenho duas funções que eu criei. Eu tenho uma função que é soma, recebe dois números e efetua a soma e retorna para você esse resultado. E eu também tenho uma função soma 10, que é uma função lambda de uma única linha. Então, para poder fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou criar um módulo aqui com essas funcionalidades e dentro do meu código principal eu vou chamar essas funcionalidades para me poder utilizar. Para fazer isso é de uma maneira muito simples. Primeiro, você tem que ter a sua aplicação principal que vai consumir esses dados e logo depois você precisa acessar esse módulo e trazer essas funcionalidades. Então, no caso aqui, eu já tenho as duas funções, que é a função soma e a função soma 10. Eu vou vir aqui dentro do meu projeto, vou criar um novo arquivo, que é, no caso, o módulo. Então, vamos chamar ele de módulo.python. Então, dentro desse módulo, a gente vai ter várias funcionalidades. Então, uma vez com ele criado, o que eu faço? Eu vou pegar essas funções que já criei, adicionei aqui dentro do módulo. Deixa eu dar uma deslocadinha aqui. Pronto, perfeito. Eu tenho um módulo aqui com N funcionalidades. Você poderia colocar todas as funções que você utiliza. Pode ter função para criar diretório, remover diretório, mover arquivo, sei lá, criar um diretório criar uma função que acessa um determinado serviço web e retorna para você dados, é, faz download de arquivos. Isso vai depender do que você estiver implementando. Mas nesse caso aqui, o módulo, esse módulo inicial, ele só tem essas duas funcionalidades, que é soma e o soma 10. Para a gente poder utilizar ele agora, a gente pode vir aqui e fechar ele. Ó. Por quê? A funcionalidade já está disponível aqui dentro. É exatamente isso que nós queremos. Então, no caso aqui, se a gente for agora implementar mesmo aqui no nosso arquivo principal, a gente vai só fazer a referência desses dados que a gente quer acessar. Então, existem duas maneiras para a gente poder acessar. A primeira delas é fazer o import do módulo todo, ou fazer o import somente das funcionalidades. Vamos primeiro fazer do módulo todo, que é da seguinte forma: a gente utiliza import módulo. Ó, feito isso aqui, a gente pode utilizar agora. Pensa o seguinte, se a gente quiser fazer uma soma de dois números, então a gente vai ter o número A vai ser igual a 50. E a gente tem o número B. O número B é igual a 25. Para mim poder utilizar esse módulo externo, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou, sei lá, resultado. Vou criar uma variável chamada resultado. Essa variável resultado, eu vou precisar daquelas funcionalidades que estão lá dentro daquele módulo. Aí eu venho aqui, coloco módulo, ponto. E aqui, ó, ele já me mostra no próprio Visual Studio Code quais são as implementações que foram feitas aqui dentro. Então, por exemplo, eu tenho essas duas funcionalidades, soma e soma 10. Como a minha intenção é fazer esse cálculo aqui, eu vou pegar o soma, venho aqui, ó, e vou passar os parâmetros. Então, eu vou passar o A, vírgula B. Feito isso aqui, eu posso vir aqui, ó, pegar o resultado e vou printar ele em tela. Print. Salvar. Deixa eu vir aqui executar agora o código e vamos verificar. Perfeito, ó. O que ele fez? Ele acessou o nosso módulo de funcionalidade que nós criamos aqui e a gente fez a importação aqui da função soma e fez o cálculo. Agora imagine se eu quisesse aqui, ó, resultado 2. Então, resultado 2, só que o que é que eu vou fazer? Resultado 2. Aí eu vou chamar módulo e vou chamar o soma 10.
que é aquela nossa implementação lá. Aí o que vai acontecer? Eu vou escolher um desses números aqui, vamos pegar o B, por exemplo. Eu vou adicionar, somar 10 à variável B. Feito isso aqui, ó, eu posso vir aqui, ó, e dar um print agora aqui no resultado 2. Então, se eu vir aqui rodar, deixa eu limpar o terminal. 35. Significa que eu peguei a funcionalidade que está exclusiva dentro do módulo, importei ela aqui e coloquei, ó, módulo.soma 10, abro parênteses, coloco aqui qual é a variável que eu quero e ela faz o incremento aqui para a gente automático dessa funcionalidade. Isso aqui é a primeira forma de você acessar essas funcionalidades externas. A outra é você fazer o inverso aqui, por exemplo. Ó. Deixa eu apagar aqui, deixa eu apagar até resultado, né? Tirar aqui resultado 2. Para mim acessar de uma maneira diferente, por exemplo, se eu não quisesse importar todo o módulo que nem foi feito aqui, eu posso fazer a importação individual. Para fazer isso eu faço da seguinte forma, eu utilizo o método from, aí coloco o módulo, import, aí agora aqui eu posso listar o que efetivamente eu quero. Como no nosso módulo aqui a gente tem duas funcionalidades, mas você poderia ter um módulo que tivesse 200, 300 funcionalidades. Isso vai depender da sua implementação. Só que para mim trazer somente o que me interessa aqui na implementação, eu posso fazer assim, ó, soma. Traz para mim só o soma. E aqui também já simplifica, porque antes eu coloquei o quê? Eu escrevi módulo, ponto, soma. Agora aqui, como eu já estou fazendo a importação individualizada, eu só preciso chamar aqui a função e ao mesmo tempo passar os parâmetros A e B. Feito isso aqui, eu posso salvar. Deixa eu limpar aqui o terminal, vou rodar. Ó, e ele fez para mim. Então, o que ele fez? 50 mais 25 igual a 75. Importei o soma. Ah, se eu quiser importar o soma 10, é só colocar um vírgula aqui, espaço, soma 10. E ela já está aqui disponível. Eu posso vir aqui, adicionar ela aqui, ó. Lembrando que o soma 10 como parâmetro, ele só recebe um atributo, então eu posso passar somente o A. Vamos rodar aqui, ó, de novo. Perfeito, 60. Então eu tinha 50, somei 10, retornou para mim 60. Então essa aqui, de uma maneira muito rápida, é como é feita a implementação dos módulos. Lembrando, os módulos nada mais são do que arquivos do Python, onde você implementa as funcionalidades que você desenvolve e que atendam determinadas necessidades específicas. Muitas vezes quando a própria linguagem ela não tem aquela funcionalidade ou não tem do jeito que você quer. Então você viu de uma maneira muito simples aqui, a gente criou um módulo, implementou todas as funcionalidades necessárias para aquele módulo e fez a importação a partir de um outro arquivo, que seria um outro projeto. Então você pode ter N projetos aqui dentro, consumindo informações desse único módulo aqui. E no caso, o termo módulo aqui eu usei só para simplificar, mas você pode usar o termo que você quiser. Só precisa fazer lógica dentro, só precisa ter uma lógica dentro do seu contexto. Então, se você gostou desse vídeo aqui, que foi bem rápido, mostrando como você utiliza módulo, importa funcionalidades, faz tudo mais. Se você gostou dele, compartilha, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, que em breve vai ter novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.